Olá, boa noite. Começa agora mais um Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta noite nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Quem também está nesta edição do programa Observatório Regional é a jornalista Marília Porcari. Você acompanha também tudo o que acontece na região através do nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com. E também, durante a nossa programação e no próprio jornal RP Notícias, 10 para as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Não sai daí que a gente volta em instantes, hoje conversando com o prefeito da cidade de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Até já. Boa noite, no ar mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira a gente conversa com o prefeito da cidade de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Prefeito, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor. Primeira vez no ano aqui no Observatório Regional. Verdade, boa noite a você, Marília, boa noite ao pessoal de casa. Para mim é sempre um prazer e toda vez que eu for convidado estarei aqui com certeza. Marília, boa noite, obrigado também pela participação. Boa noite. Aqui no Observatório Regional. Bom, prefeito, o senhor esteve na última semana em Brasília, onde foi tentar a liberação de recursos para as várias obras no município de Várzea Paulista, também negociar convênios que sofreram desvios de finalidade. O que é que o senhor trouxe de Brasília, prefeito? A primeira finalidade da minha ida lá foi exatamente por conta de alguns convênios que do governo passado ainda estavam remanescentes. Só para refrescar a memória, Várzea, nós tivemos cerca de 7 milhões de convênios que foram recebidos pelo governo passado e alguns deles usados com desvio de finalidade, ou seja, tirou-se o dinheiro da conta. Alguns deles, como o hospital, 1,5 milhão, como o posto de saúde do Cruz Alta, 300 mil, uma creche do Itália, nós devolvemos na obra, estamos fazendo a obra, umas já entregamos e outras estamos para inaugurar. Mas ficou remanescente ainda uma verba do maternidade, uma maternidade que foi começada e que não terminou, e eu sou obrigado agora a dar ciência e devolver esse dinheiro, um convênio do campo da Promeca, que também estava com problemas, e 2 pró-infância, na entrada da Promeca e também no Novo Mundo, ali na região do Novo Mundo do América. E nós tivemos lá, conseguimos equacionar algumas coisas, outras vou ter que devolver, estava discutindo o parcelamento, mas fora isso eu também fui para liberar medições do Córrego de Bertioga, porque isso não é segredo para ninguém no Brasil hoje. As empresas estão fazendo um serviço para o governo federal, faz a medição, a Caixa fere, tudo correto, e manda-se para Brasília. Só que está demorando até de 90 a 120 dias para fazer o pagamento de uma medição. E eu estava com esse problema no Córrego do Bertioga, então fui lá buscar essa liberação dessas medições, bem como tratar sobre outros assuntos de convênios que estão lá para liberar. No geral, eu achei que foi muito boa, muito abençoada a minha visita lá. E voltei até com algumas novidades que nem esperava, mas no momento certo. Esse dinheiro de desvio, de finalidade, montante de quanto, prefeito? 7 milhões ao total. E a prefeitura não tinha para devolver, né? Na verdade, assim, o dinheiro veio para uma finalidade, tipo, veio 1,5 milhão. Isso. Essa que eu vou inaugurar agora. Quando nós entramos, aí você tem a conta que foi depositada, você tem o número do convênio, tudo direitinho, e o saldo. E lá não tinha saldo. Ou seja, aquele dinheiro ele saiu daquela conta do convênio, e só por ele você pode pagar, e foi para uma conta chamada diversa. Isso aconteceu com 3 postos de saúde, 40 mil de Santa Terezinha, 300 mil de Cidade Nova e 300 mil do Cruz Alta, que nós devolvemos na conta e começamos e entregamos a obra há 6 meses, está funcionando lá o posto de saúde do Cruz Alta. Mas até aí, prefeito, isso prejudicou e quanto? E o período que foi prejudicado de novos repasses do governo federal? Exatamente aí. Quando eu entrei, você tinha não dinheiro na conta e a obrigação de fazer. Então, você tinha que tomar uma decisão. O que você ia fazer? Devolver o dinheiro do município em obras que você tentasse terminar, ou pagar para Brasília, na conta do convênio, devolver para Brasília, para que você pudesse ter o CRP, no caso do pagamento do FUSB, que você pudesse ter CIOPS, no caso da saúde, das verbas da saúde, liberado. São siglas que você fica com ela travada e você não consegue nenhum convênio novo, porque seu nome fica sujo. Então, para quem está nos ouvindo, é como se você fizesse uma compra e não pagasse. Ao você não pagar, você tem seu nome no SPC, no Serasa, enfim.
Com o município é a mesma coisa. Então eu tinha que, ou devolvia na obra pela conta do convênio, ou devolvia na conta do convênio para devolver para Brasília aquilo que tinha vindo e que foi usado com desvio de finalidade. De qualquer maneira, a várzea estava inadimplente. É o que aconteceu com esses que eu fui conseguindo empurrar, prorrogar, que eu fui resolver agora, que é esse caso que eu citei da maternidade, do campo de futebol do Promec e outros. Ou eu devolvo agora ou faço a obra. E zerou essa questão? Não, ainda não. Ainda não. E ainda graças vai se a arrastar Deus, por quanto tempo? Graças a Deus, eu consegui com a creche fazer uma migração para um modelo 2, que ela diminuiu de 150 crianças para 90 crianças na creche do Promeca, porque eu quero zerar a fila de espera. Ao entregar a creche do Itália, que nós estamos correndo, que também é uma que tinha sido desviado, essa eu devolvi na conta e estou fazendo a obra e estou lutando para ver se eu consigo terminá-la, porque o custo da obra também sobe na medida em que o tempo passa. E eu estou pondo o dinheiro do nosso município. Então, ao fazer essa daí, essa de 90 crianças que eu trocaria com a creche do Promeca, eu zeraria a fila de espera. Então, vou tentar começar essa creche de 90 e seguro essa não devolução do dinheiro desviado e gloso no custo da obra. Mas vou ter que devolver, essa do Novo Mundo, por exemplo, eu vou ter que devolver o dinheiro que na época, com juros de correção, que na época foi tido como desvio de finalidade. Mas, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer, não tenho muita escolha. Sou obrigado a colocar a várzea do jeitinho que precisa ser colocado para o próximo governo. E ela vai entrar, se Deus quiser, saneada. Marília. E como equilibrar, então, essa necessidade de devolver dinheiro, realizar obras, quando vocês já tinham o débito lá na conta, o dinheiro já tinha ido, mas você ainda precisa pagar e realizar a obra. Você ficou com duas dívidas, na verdade. Exatamente. Como fazer para equilibrar isso? Eu tive um comportamento diferenciado, diminuir custos. Então, fiz uma série de licitações novas, derrubei toda a licitação que eu pude, derrubei 200 mil por mês no lixo. Por exemplo, fazendo uma licitação correta, honesta, transparente, nós conseguimos diminuir 200 mil por mês no lixo. E se eu multiplico isso por 12 meses, então cada ano eu economizei na taxa de lixo 2 milhões e 400. O dinheiro da economia do lixo, da merenda e tudo que eu consegui derrubar de licitações novas, comprando por preço justo e só o necessário, com essa economia eu fui destinando para essas contas e executando algumas obras e outras fazendo o pagamento aonde eu tinha que limpar o nome da cidade. É com essa filosofia que eu estou trabalhando e até aqui deu certo. Não sei como que eu termino o ano. Mas é um pouco frustrante, porque eu tinha outros projetos. Vou dar um exemplo. Eu tive que fazer um posto de saúde, eu tenho que mais 2 para devolver ou fazer. E a UPA, que eu estou fazendo, essa é necessária por ser um hospital que vai entrar no centro cirúrgico. Mas quando eu assumi, a minha ideia era colocar médico e medicamento. Era usar o dinheiro da saúde, investindo muito mais em médico e medicamento. E eu deparei com uma realidade não só do lixo na porta da prefeitura, como também com essa obrigatoriedade de usar o próprio dinheiro da saúde que eu compraria médico e medicamento para também estar investindo no pagamento da dívida. É difícil, era uma decisão, mas está dando certo. Está dando certo. Bom, o prefeito, além dessa questão financeira que o senhor citou, de desvio de finalidade desses recursos, existe também uma queda da arrecadação diante da crise econômica, existe também um repasse menor do Fundo de Participação dos Municípios, contas cada vez maiores, principalmente no hospital, nas unidades básicas de saúde. Explica-se isso até pela migração de muitas pessoas que deixaram plano de saúde particular porque não tem mais dinheiro, estão desempregados, enfim, não conseguem mais equilibrar o orçamento. E mesmo aqueles que estão empregados também, muitas vezes estão migrando para a saúde pública. Existem outras questões, que é também de escola. Você vê, a gente tem milhares e milhares no estado de São Paulo de gente que deixou a rede particular, foi para a escola pública e também tem que arrumar vaga. A gente sabe que isso não é da noite para o dia que se resolve uma questão como essa. Esse impacto, prefeito, de tudo isso que eu citei na saúde do município, primeiramente o senhor poderia falar da saúde, depois na educação. Como é que vocês receberam essa migração dessas pessoas? E agora como conciliar o planejamento para daqui para frente? Até porque a gente já tem aí a previsão, né, de especialistas, de economistas, até do Fundo Monetário Internacional, do Brasil, de crescimento zero no ano que vem, se não de novamente números negativos. Exato. Então é uma coisa que vai se prolongando enquanto não se resolve essa crise política no país. E os municípios têm que se programar com isso, sem arrecadação, sem o recurso. Eu volto a dizer, se você tiver uma administração enxuta, e quando eu digo enxuta, envolve-se não só
você economizar naquilo que gasta, mas você comprar bem, né? Ninguém me tira da cabeça que o grande problema desse país, e não é diferente nos municípios não, é a corrupção. Ninguém me tira. Eu estou dizendo isso com experiência de 3 anos de quem está à frente de uma prefeitura e que governou, e estou tentando governar, pelo menos até aqui está indo tudo bem, com temor a Deus e fazendo as coisas do jeito certo. E acho que quem está nos ouvindo já deve ter entendido o que eu quero dizer. Porque os recursos têm. Se você prestar atenção no número de verbas que se você pega na Lava Jato e toda essa corrupção que está acontecendo, fala-se de bilhões como quem fala de R$1.000. Então, se tem todo esse dinheiro e deu para fazer todos esses desvios, você imagine se esse dinheiro fosse usado ou administrado de uma maneira responsável, de uma maneira correta. Então, eu não tenho medo não. Eu acho que se você administrar corretamente, fazendo as compras do jeito certo, usando com responsabilidade e com honestidade, é o único caminho. Eu sei que a receita minha perdemos 5 milhões no ano passado, só de arrecadação. E as coisas subiram, porque nenhum contrato aí foi diminuído, muito pelo contrário. Eu tenho que dar reajuste nos contratos, até porque senão eu não tenho um produto ou não tenho um funcionário. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de contenção de despesa, mas por toda essa ótica. E eu não vou dizer para você que é animador, não, mas no caso de várzea, na educação, no caso de creche, nós temos 400 crianças só na fila de espera. Com a vinda dessa creche que nós queremos entregar agora do Itália e com essa outra de 90, com certeza nós vamos zerar a fila de espera. Com relação à saúde, na minha opinião, sempre será problema, mas cada município tem a sua necessidade. Por exemplo, a minha maior necessidade em várzea é a UTI. Eu não tenho UTI no município. É muito difícil para mim, como prefeito, e eu que tenho toda a minha família na cidade, adoro o meu povo, é difícil, porque eles às vezes pedem ao prefeito, me ajuda aí, eu preciso como UTI para meu pai. E o prefeito muito pouco pode fazer, porque nesse momento é uma coisa que depende muito mais do CROSS, da central de vagas, do que de um prefeito. Então eu tenho fé que nós ainda vamos conseguir melhorando aos poucos a nossa cidade, sempre aberto para as necessidades regionais e com a ajuda, no caso do aglomerado urbano e tudo mais. Eu tenho fé que a gente vai vencer aos poucos. Prefeito, porque a situação, a conta não fecha, né? Porque olha só, você tem cada ano um repasse do SUS menor. Então, hoje a prefeitura põe quanto no atendimento pelo SUS? 80%? 70%? Nós usamos no orçamento passado 23%. Vamos deixar claro, todo município é obrigado a gastar 25% na educação, 15% na saúde. Nós gastamos 23%. Lá no hospital. Desses 23%, 80% foi do município. Olha aí, 80%. Quer dizer, 78 ponto alguma coisa. Essa conta vem aumentando. Cada dia mais. O hospital eu tive que, o mês de janeiro agora, foi bom você lembrar, mês de janeiro agora eu tive que pagar com recursos próprios, porque ainda não havia chegado o recurso de outubro do ano passado para o hospital. Então, são essas coisas que você tem que tirar da receita do próprio, se você quiser manter o serviço de saúde. Eu recebi de assistência básica no ano passado, de assistência farmacêutica no ano passado, R$458 mil. Eu gasto só com um mandado de uma injeção para uma única paciente de várzea, 32 mil por mês. Você multiplica isso por 12 meses. Eu estou gastando quase 80% do que eu recebo do Estado com um único paciente. Com um único paciente. E é um mandado, eu tenho que cumprir. E como é que você faz o restante? Tem que ir aportando, tirando de outros lugares, sacrificando o lado do viés político, porque o maior sacrifício que eu fiz foi político. Eu coloquei tubo debaixo da terra quando ninguém quis colocar, não dá voto, não é isso que a turma diz? Só que se eu não fizesse isso, eu não levaria a várzea de 3% para 97% de esgoto, eu não teria a instalação do McDonald's na minha cidade, que estava do lado do córrego que todo mundo sabia o que acontecia naquele córrego, o cheiro que era, e o McDonald's colocou como condição sine qua non que eu tirasse aquele esgoto para que ele se instalasse. Nós tiramos e ganhamos dos 160 empregos, agora entrou também outro supermercado ali do lado. Então, tudo isso é uma questão do objetivo que o político tem. Se eu fosse pensar só em reeleição, se eu fosse pensar politicamente, com certeza eu não teria feito o que fiz. Bom, a gente volta a falar sobre essa questão de arrecadação financeira, saúde e educação no próximo bloco do Observatório Regional. Até já. Já estamos de volta ao último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira, dia 14 de abril. A gente conversa com o prefeito de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. No outro bloco, prefeito, a gente está falando de dinheiro, arrecadação e contas aí que não fecham, saúde principalmente.
Então o senhor estava falando que o dinheiro que seria investido na saúde nesses 3 anos aí de governo do senhor, como houve problema do desvio de verba, o repasse que houve do governo federal, o senhor teve que devolver esse dinheiro e fazer essas obras. É por esse motivo, prefeito, que a população, quando liga aqui para a gente, reclama da falta de medicamentos, prefeito? É por isso que está faltando medicamento? Não, também por isso, não só por isso. Eu acho que seria muito simplório da minha parte atribuir a uma única causa a falta do medicamento. Vamos deixar uma coisa aqui clara. Além de ter que devolver um dinheiro que eu queria usar para comprar medicamento, colocar numa conta que não tinha para construir o posto de saúde, construir o hospital, você começa a ter também uma procura muito maior do que a necessária. Você tem os mandados judiciais, como eu falei aqui, que vem para 458, eu gasto quase 400 com uma só paciente, mas você tem um outro fator, é que as pessoas hoje estão tendo uma quantidade enorme de medicamentos e que não fazem parte da rede, nossa rede. Se você prestar atenção, durante 2 anos, e agora mudou, mas a farmácia popular, você não poderia distribuir, foi uma ordem que nós recebemos, porque nós distribuímos lá, remédios baratinhos, mas remédios para pressão, e nós não podemos mais, durante 2 anos, foi proibido que nós dessemos no posto de saúde o mesmo remédio que estava distribuindo na farmácia popular. No entanto, por mais que você pedisse, às vezes a pessoa nem ia na farmácia popular procurar e reclamava da falta desse remédio. Agora, deixar um fator que mais deixou a gente sem remédio e que deve só ser sanado agora a partir do mês de setembro, foi a dívida com os medicamentos. Mais de 6 milhões. Quando eu entrei, os laboratórios estiveram comigo no meu gabinete e falaram, prefeito, infelizmente, se o senhor não fizer o acordo com a gente, nós não vamos poder servir um vidro de remédio para o seu povo. A gente conhece a sua história, sabe que o senhor é um homem íntegro, mas aqui o senhor não deve nada, quem deve é a Várzea. Logo no começo do mandato, 6 milhões de remédios. O acordo, eu tive que fazer o mesmo valor que eu pago do remédio novo, eu tenho que pagar da dívida. Ou seja, o remédio custou o dobro. Eu coloquei 2,5 milhões de medicamento novo e eu tive que tirar 5 milhões do caixa da prefeitura, porque se eu não houvesse feito o acordo, não teria, e ao fazer o acordo eu tenho que pagar o mesmo valor da compra nova do valor velho. Aí eu pergunto para você, que mágica existe? Se alguém faz, ficaria muito contente se tivesse me ajudado, porque eu não tive escolha e tive que assumir esse compromisso. E agora, se Deus quiser, até o final do ano a gente já teria isso aí sanado, o que vai possibilitar que eu coloque mais remédio na rede. Agora, eu queria chamar a atenção, a saúde é um problema no Brasil inteiro, se você pegar o estado do Rio hoje, por exemplo, e Várzea até aqui nós estamos conseguindo manter, graças a Deus. Só que, infelizmente, nem tudo pode ser feito do jeito que eu queria. Porque se eu não tivesse que devolver esse dinheiro e também não tivesse que construir obras com dinheiro que foram desviados, eu não tenho dúvida que o meu povo teria mais remédio porque o dinheiro estava lá e em momento algum ia desviar para outra finalidade. Tanto que gastamos os 2 anos muito mais do que a obrigação na saúde. Mais de 20%, quando a obrigatoriedade era 15% apenas. Né? Marília? Perfeito. E falando, mudando um pouquinho o foco da saúde para outras áreas, os moradores de Várzea reclamam muito da necessidade de melhorias no trânsito, no tráfego marginal, eles cobram questões de multa, tem muita multa, mas a gente vê pouco investimento na marginal e também a ponte seca. Qual é a parte da prefeitura nesse tipo de investimento? Tá. Vamos deixar aqui uma injustiça que a região está fazendo com a cidade. A cidade de Várzea Paulista chamou para si a responsabilidade de cuidar de uma marginal. Uma marginal que todo mundo que vai chegar para Dom Pedro, Fernão Dias, Jarinu, Campo Limpo, passa com caminhões que estão super sobrepeso, porque não tem balança, arrebenta com o asfalto, a maioria da marginal, que pertence à Várzea Paulista, e eu tenho que pegar o dinheiro do meu povo de Várzea Paulista, tapar os buracos nas ruas que tem da minha casa, da casa de todos, e ao mesmo tempo zelar para uma marginal, que foi entregue para a Várzea sem recap, não foi colocado um guarda-corpo, eu estou colocando agora guarda-reios lá, porque muita gente tem caído no rio, eu estou pagando R$228, 1 metro daquilo colocado. Quer dizer, como é que eu posso, então, ser responsabilizado por um trânsito que serve toda a região, que estão desviando de balança e passando com caminhões, arrebentando para chegar a Dom Pedro, Fernão Dias e desviado da fiscalização? Eu não tenho balança, eu não tenho pedágio. Então, como é que eu posso ser responsabilizado por tudo isso? Várzea pode ser responsabilizado. Mas a marginal ela não é dividida, essa responsabilidade? Não. Ao grande trecho, ao que pertence à Várzea é Várzea, o que pertence a Jundiaí, eles têm que fazer o que pertence a Campo Limpo. Dá uma olhada na quilometragem, você vai perceber. Alguém chega para Campo Limpo, para Dom Pedro, sem passar pela marginal, ou passa por dentro da minha cidade, ou passo pela marginal. Se eu interditar aquela marginal agora, hoje, se eu sair daqui e falar, vou interditar a marginal para fazer obra, como é que se chega na Dom Pedro, Fernão Dias, Campo Limpo, Jarinu? Olha a importância dessa via.
Como é que pode, então, um município que tem uma arrecadação a menor per capita de toda a região ficar responsável por uma via tão importante como essa e do jeito que lhe foi entregue? E com o aglomerado, nada resolveu disso. Estamos também. tentando junto ao aglomerado. É isso que tanto eu, quanto o Pedro Bigardi, quanto o Zé de Campo Limpo, nós tentamos fazer e já pedimos em conjunto para que essa marginal fosse revista. Porque ela margeia um rio tão próximo, inclusive, e você já visto o que a chuva fez aqui recentemente. Então, como é que Várzea pode ser questionada para manter um tráfego que é tão importante, uma via que deveria ser considerada até do DR, não do município, tanto o trecho de Campo Limpo e Jundiaí, que são pequenos, como o meu, como é que nós vamos ser, com o dinheiro do meu povo, quando a maioria gasta aqui em Jundiaí, deixa aqui a receita? Eu ainda tenho um comércio que está valentemente está sobrevivendo, mas a maioria da nossa receita do povo de Várzea está aqui em Jundiaí. Quem duvida é só ir hoje e andar nas lojas e perceba. Então, deixa-se todo o recurso aqui, Jundiaí, mesmo que querem, porque são prefeitos que querem me ajudar, não pode, e não pode sequer investir no tapa-buraco na marginal. E qual que é a frota de veículos? O IPVA aumentou, repasse? Não. Nós tivemos no mês de janeiro, esse mês aqui, a mesma arrecadação de janeiro do ano passado, porque as pessoas estão sem condições de pagar IPVA, né? Infelizmente, a gente percebe que caiu bastante essa arrecadação. Então, você tem aqui algumas coisas que precisam ser mudadas. E uma das coisas que precisa ser mudada é tratar a região, por exemplo, o transporte tem que ser tratado de uma maneira regional, porque tem coisa que vence fronteiras, não é? Se você prestar atenção no meio ambiente, prestar atenção no transporte, que hoje Várzea depende muito mais de vir para Jundiaí, porque tudo se faz aqui, a grande maioria, nós estamos invertendo isso, graças a Deus, você precisa ter um tratamento direcionado. E no caso a marginal é uma delas. Ou a gente vai tratar a marginal como sendo de uso coletivo e de responsabilidade coletiva, ou deixar que Várzea tenha só o papel de ficar com a parte ruim da coisa, onde todos usam e ainda reclamam, isso que me deixa um pouco mais indignado, né? As pessoas reclamam demais. Ah, mas a marginal, a prefeitura de Várzea. Então tá bom, você vai pagar alguma coisa para ajudar? Não acha justo que se pague? E se eu puser um pedágio lá para construir, alguém vai ficar... Não, mas também passa por lá munícipe, não é, prefeito? Eu sei disso, mas é uma... Dá para a gente também... Veja, eu não tô fugindo da responsabilidade. Mas vamos encarar as coisas como elas são? Se queremos alguma coisa melhor, temos que também trabalhar para isso. Hoje você passa em qualquer rodovia aí, você tem que pagar pedágio, ok? Para você manter a rodovia, porque nem mesmo a cidade A, B ou C tem condições para isso. Como é que eu posso, da noite para o dia, dar um respaldo para quem reclama? E eu estou respondendo sobre a sua pergunta, de que as pessoas reclamam. Porque reclamar, todo mundo reclama, né? Agora é preciso também ver as responsabilidades. Falam muito sobre o perigo, as multas ali na região. Isso. Só que gozado que ninguém cobrava de quem estava antes de mim. E quem estava antes de mim aceitou. Não, mas cobrava aquilo. também, prefeito. Não, mas eu acho que não, porque o guarda-corpo só agora que está sendo colocado. Não, cobrança sempre existiu. A cobrança existia. Ah, a solução talvez. é que não vinha. O prefeito gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor esteve em Brasília lá na semana passada. E a gente está a poucos dias da votação do impeachment. O senhor deve ter sentido um clima bem diferente no ar, né? E o que o senhor espera, passando ou não, o impeachment da presidente Dilma? O senhor como administrador, o senhor como prefeito, responsável por um município, responsável por 74 mil, com a população hoje 120 mil habitantes, como é que o senhor sentiu o clima lá e o que o senhor espera a partir de segunda-feira, dia 18? O clima está uma incógnita, uma interrogação. Se você perguntar hoje o que eu acho que vai acontecer no domingo, sinceridade, eu não vou arriscar nenhum prognóstico, até porque tudo pode acontecer pelo que eu vi ontem, as últimas informações, e por hoje de manhã, algumas mudanças partidárias. O que eu espero, na minha opinião, é preciso um pouco mais de união para fazer as coisas. Às vezes a briga ela não é tão verdadeira. Quando uma pessoa te reclama, uma pessoa te xinga, uma pessoa reclama de algo que você não está fazendo, às vezes as verdadeiras razões dela estar falando aquilo nem é aquilo que ela está falando, e sim o motivo que ambos conhecem. Então, existe nesse clima, na minha opinião, muita briga política, muito interesse político, na minha opinião. Agora, uma realidade nós temos que admitir. Se ficar do jeito que está,
dificilmente esse país vai conseguir sair do buraco e nós, prefeitos, vamos conseguir uma ajuda a médio ou curto prazo. Então é preciso que haja uma mudança. Se essa mudança será com impeachment ou não impeachmentando mudanças de políticas públicas, eu não sei como ela seria, mas que tem que a partir da semana que vem alguma coisa acontecer, seja com a própria presidente Dilma, que venha com algumas reformas substanciais, verdadeiras e em prazo curto para ter reflexo, ou que seja com a mudança desse governo, mas também que venha com uma política austera e realmente verdadeira, e aí de momento curto, eu não tenho muita expectativa de outra maneira. Agora, a população também precisa mudar o comportamento. Eu creio. É o que eu tenho sempre pregado lá com Várzea Paulista. Hoje eu sou muito grato ao meu povo. Eu tirava o lixo quando entrei, as pessoas jogavam. Hoje já não é mais o mesmo. Nossa, o que a população de Várzea tem me ajudado, se eu falo isso, não é porque eu sou nascido lá e gosto do meu povo, minha família inteira está lá. Mas é verdade, nós temos um povo muito bom que tem me atendido em todas as coisas que eu estou pedindo. Por isso que eu tenho fé que se mudar isso no Brasil também, se as pessoas entenderem que não adianta você colocar um político lá se você tiver atitudes corruptas. Você sempre vai ter político corrupto. Porque o político ele vai ser o reflexo da tua população. Agora, se a população age com corrupção, se a população não rebate aquilo que são valores que estão perdendo, e volta a repetir em todo lugar, se você achar um dinheiro e for devolver, você vira notícia de televisão. Porque ser honesto virou exceção à regra, o que não deveria ser assim. Ora, se numa sociedade onde ser honesto virou exceção da regra, como é que você quer ter políticos honestos? Se você mesmo admite na sociedade, em outros segmentos, que haja essa desonestidade como se isso fosse natural. E não é. É exceção. Então é preciso haver uma mudança de comportamento em todo segmento. E na minha opinião, isso só vai acontecer na hora que a gente colocar os valores cristãos, verdadeiros valores cristãos, em prática. Porque a fé sem obra é morta. Mas na hora que você a pratica, você não vai fazer nada de errado. Você vai tentar fazer tudo certo. Se não para agradar as pessoas, pelo menos agradar um Deus que você respeita. Prefeito Juvenal Rossi, obrigado pela sua presença, os esclarecimentos aqui no Observatório Regional. Boa noite, muito obrigado. Boa noite e sempre estarei à disposição, você e Maria, o que quiserem. E fica aqui um convite para também irem tomar um cafezinho comigo lá, serão muito bem recebidos. Vamos lá no Arquivagem, que passou passear mais bastante, né? Marília, boa noite, obrigado, viu? Pela Obrigada, presença aqui no Observatório. eu que agradeço. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela sua audiência e companhia, até a semana que vem.